Boa tarde a todos. Vamos iniciar uma videoaula sobre arquitetura de processadores. Em particular, vamos apresentar a arquitetura de um processador chamado de Pico Blaze, que é um IP Core da Xilinx, um microcontrolador de 8 bits. A agenda desta aula, então, eu vou dividir em várias partes. Nesta primeira parte eu vou apresentar a arquitetura, depois o conjunto de instruções, a interface de entrada e saída, o ambiente de simulação disponível para o Pico Blaze, chamado de PBlaze IDE. Depois, em outra videoaula, o fluxo de projeto e alguns exemplos práticos. Tá? O material bibliográfico de todas essas videoaulas saiu do capítulo 15, 16 e 17 do livro Ponshu e esse material de Ken Chapman, certo? Que está disponível no sítio web da Xilinx. Bom, inicialmente é importante salientar ou destacar a diferença entre o microcontrolador e o microprocessador. O Pico Blaze é um microcontrolador. Um microcontrolador ele utiliza um microprocessador associado a diversos outros periféricos como osciladores, conversores de analógico para digital, memória RAM para memória de programa de dados, certo? Entre outros periféricos, certo? De entrada e saída. Quando integramos tudo isso em uma única pastilha de circuito integrado, isso é chamado de microcontrolador, ok? Então, o Pico Blaze também é chamado de KCPSM. Existem algumas famílias, versões do KCPSM. Ele é um IP Core de um microcontrolador de 8 bits que é embarcado 100% no FPGA da Xilinx. Esse KCPSM é o acrônimo de Constant Code Programmable State Machine. E já vou explicar por que esse nome. Então, o Pico Blaze ele pode ser mapeado em diversas famílias da Xilinx. Inicialmente foi desenvolvido para Spartan 3, Virtex 2 e Virtex 2 Pro. Já o KCPM6, que é o que nós vamos usar nos nossos cursos de TED e PG2, né, da faculdade UNB Gama. Esse Pico Blaze pode ser mapeado em Spartan 6, em Virtex 6, na família 7, certo? Ou seja, Arctic 7, Kintex 7, Virtex 7 e na Sync, que são os kits de desenvolvimento que nós usamos nos nossos cursos, ok? Bom, então vamos lá. Esse Constant Code Programmable State Machine ele indica várias coisas. Primeiro que o Pico Blaze possui um conjunto de instruções que foi desenvolvida para uso de constantes. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, que na interface de entrada e saída, a interface de saída é otimizada se você envia constantes. É possível que o usuário escolha qual das interfaces de saída deseja usar, certo? Para otimizar o código. O uso de constante não sobrecarrega o tamanho do programa ou a execução do mesmo e além disso nos permite economizar alguns registradores. Já você vai entender isso, esses registradores de onde estão vindo. O tempo de execução é constante e isso é algo bem interessante do Pico Blaze. Toda instrução no Pico Blaze são executadas em 2 ciclos de relógio, certo? Já quando temos interrupções, esse tratamento, ou melhor, esse reconhecimento da introdução pode requerer um ciclo de clock adicional, tá? Então, a princípio, certo? Qualquer instrução, qualquer uma delas do conjunto de instruções se executa em 2 ciclos de relógio. E isso torna o Pico Blaze interessante para aplicações em tempo real, já que ele é determinístico. Nós podemos estimar o tempo de execução de qualquer programa, diferente do que acontece em outros tipos de processadores. E por outro lado, todos os endereços de memória são de 10 bits na versão 3 do Pico Blaze, ou seja, temos até 1024 instruções, ou 16, 11 e 12 bits na versão 6, ou seja, até 4 kWh. Tá? Então, temos constantes por todo lado, certo? E por isso esse nome de Constant Code Programmable State Machine. Bom, a arquitetura dele é essa que está sendo mostrada. Esta é a arquitetura do KCPM3, ou seja, do Pico Blaze 3. Por aqui nós temos o caminho de dados,
que se fazemos uma analogia com o projeto RTL, esse seria o nosso bloco operacional, onde transformamos, realizamos operações e transformamos os dados, né? E por cá teríamos tudo que se chama de, digamos, de bloco de controle, né? Na analogia RTL, tá? Então, veja que o caminho de dados, todos esses vetores que estão aqui em vermelho, eles são de 8 bits, tá? E por isso a arquitetura Pickleblast é de 8 bits, beleza? E pelo lado de cá temos então a unidade de controle, que se encarrega de ler as instruções de uma memória de programa. Essas instruções estão vindo por aqui com 10 bits, certo? O endereço dessa memória de 10 bits, portanto temos até 1024 instruções, tá? Cada instrução é de 18 bits, ok? E temos vários tipos de instruções que em outra videoaula eu vou mostrar qual conjunto de instruções. Essas instruções então são decodificadas, né? E se procura então em um campo da instrução, se procura reconhecer qual instrução deve ser executada, tá? Então depois de codificar, se prepara estes sinais aqui do caminho de dados, certo? Como são, por exemplo, esta constante aqui, certo? Que vem por aqui, ou este endereço aqui da memória de dados, certo? Ou uma constante que você pode enviar direto para a aula, né? Então por aqui temos uma parte da unidade de controle. Vamos agora observar com mais detalhe o caminho de dados, né? Como já falamos, então ele é de 8 bits, e é por isso que o microcontrolador Pickleblast é de 8 bits, tá? Ele possui 16 registradores de propósito geral, desde C0 até CF. Esse é um nome, um label que damos para os registradores. Cada uma dessas caixinhas aqui é de 8 bits, tá? Então temos 16 registradores aqui. Por aqui nós temos a nossa unidade lógica aritmética, que no caso do Pickleblast realiza operações de soma, de subtração, de soma com carry, de subtração com carry. Não tem multiplicação nem divisão. Caso precisemos realizar multiplicação, temos que fazer ela manualmente, tá? Existem instruções lógicas como AND, OR, XOR, de deslocamento, de rotação, entre outras, tá? Então aqui está a ULA. E veja então que os operandos de entrada ULA, eles vêm do banco de registradores, deste banco aqui de registradores, operando A e B no caso de uma soma. E o resultado, ele volta através deste MUX daqui para o banco de registradores, ok? Então vamos supor que eu quero fazer uma instrução, certo, de soma. Eu preciso de dois operandos. Eu tenho que carregar esses operandos. Por exemplo, vamos supor que eles estão na memória de dados. No Pickleblast tem uma memória de dados de 64 bytes. Então cada uma dessas posições aqui são de 8 bits, certo? E o endereço delas está aqui, né? Vem para a própria instrução, tá? E então eu posso carregar de uma posição específica através deste MUX um valor aqui, por exemplo, em S0. Depois carrego um valor também por esse MUX, por exemplo, em S1. E aí então eu tenho operando A e B para ULA. E o resultado vai retornar por aqui, 8 bits, né? E retorna aqui, por exemplo, em SC. Ok? Então a questão é, vejam que a memória de dados não tem conexão direta com a ULA. Sempre passamos pelo banco de registradores. Bom, temos aqui uma interface de entrada de 8 bits e uma interface de saída de 8 bits. Quando eu faço uma instrução de input, eu estou carregando o valor que está na entrada através deste MUX e eu escrevo em algum destes registradores. Esses 8 bits, por exemplo, vão para um registrador. E quando eu faço uma instrução de output, também estou lendo qualquer um destes registradores, né? Eu indico qual dos registradores e escrevo aqui nos 8 bits da porta de saída, tá? Adicionalmente, o Pickleblast ele fornece um código, um port ID, um código identificador das portas de entrada e saída, e ele também é de 8 bits, ou seja, posso ter até 256 portas de entrada e saída, e esse é o motivo pelo qual o Pickleblast é chamado de microcontrolador, porque temos vários periféricos que podem ser conectados a essas portas de entrada e saída, tá? 256 portas, cada uma de 8 bits.
Então existe um controladorzinho aqui para essa interface de entrada e saída, tá? E ele acerta dois sinais de saída que se chamam read stop e write stop. Quando eu faço uma instrução de input, esse sinal de read ele se acerta, né, durante um tempo, e eu posso então decodificar esse port ID, identificando qual das portas que eu tenho aqui disponível. Você poderia ter vários periféricos aqui, né, e por exemplo através de um MUX, tá, direcionar essa porta para cá de 8 bits todas elas, né? E então quem controla este MUX poderia ser o port ID ou alguns bits do port ID. Algo similar também acontece para a saída. Ok? Quando a gente executa uma instrução na ULA, o resultado dessa instrução ela pode acertar algumas flags, umas bandeiras. Em particular, o Picolés trabalha com a flag de zero e de carry. Por exemplo, se eu faço uma subtração, né, e o resultado deu 0, então se acerta a flag de 0. Por exemplo, essa aqui, ela vem para 1. Tá? E com base nisso eu posso depois fazer controle de fluxo de programa, tá? Eu posso criar condicionais, algo como que a gente faz em código C, um condicional if, certo? Se o resultado de uma operação é 0, então fazemos uma chamada de função, certo? Coisa do tipo. Igual acontece com o carry. Se eu faço uma subtração e o resultado resultou em um borrow up, ou uma soma e o resultado resultou em um carry, então se acerta uma flag de carry, certo? Ela vai para 1, tá? E com isso eu também consigo fazer controle de fluxo de programa. Por aqui temos um controlador de interrupção. A interrupção é externa, tá? De 1 bit. Quando esse sinal de entrada de interrupção está em 1, o caminho de dados termina de executar a instrução atual, e aí o reconhece a interrupção, então ele devolve para o usuário, né, ou para o sistema que causou a interrupção, devolve também, ele acerta esse reconhecimento de interrupção, tá? E aí o controlador de fluxo de programa vai para um vetor de interrupção, que é sempre na posição de 1023, sempre aqui na última instrução está o vetor de interrupção que indica qual é a primeira posição de memória da memória do programa onde está a rotina de interrupção. Um conjunto de instruções que a gente chama de rotina de interrupção, ou seja, como uma chamada de função, e a gente vai executar as instruções de interrupção e volta depois retomando o processador a partir do ponto em que ele foi interrompido, tá? Nas próximas aulas isso vai ficar mais claro, ok? Então, o Picolés então trata só uma interrupção por vez. Enquanto ele está tratando essa interrupção, não pode chegar novas interrupções, certo? Embora tenha formas de contornar isso aqui. E por aqui está nosso contador de programa, que depende então do controle do fluxo, né? E temos uma pilha por aqui, quando fazemos chamadas de funções, fazemos uma chamada de função, vamos supor que aqui na memória de programa está na instrução, sei lá, de número 100, né? E nessa instrução eu fiz uma chamada de função, certo? E chamei a função que está na posição 300, por exemplo, tá? Então, o que eu faço na pilha? Eu tenho uma pilha de 32 posições, certo? Eu vou colocando o valor do PC, do Program Counter, também chamado de PC, certo? Que vejam que é ele que endereça a memória de programa, tá? De 10 bits, né? Então, quando eu faço uma chamada de função, eu armazeno a posição da qual eu chamei a função, ou seja, a posição 100 mais 1, 101, para quando eu retornar dessa função que está aqui, começando na linha 300, por exemplo. Uma vez que eu retorno aqui para a instrução 100 mais 1, 101. Tá? E eu posso fazer chamadas sem anel, uma função chamar outra, esta chamar outra, esta chamar outra. Cada vez que eu faço isso, eu incremento aqui a pilha, né? Ele tem um ponteiro aqui chamado TOS, acrônimo de Top of Stack, tá? O topo da pilha ele indica aonde que está. Cada vez que tem um retorno ele vai sendo decrementado até que volta na posição da qual foi feita a primeira chamada de função. Isso também vai ficar mais claro em próximas videoaulas, ou em próximas aulas, melhor, sobre o Picolés. Então vamos ter aulas explicando o conjunto de instruções, explicando a interface de entrada e saída, toda esta parte aqui, né?
Vamos ter aula mostrando como funciona a pilha, outra aula sobre o sistema de interrupção, etc, etc. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a arquitetura do PicoBlaze 3 e todo processador, em resumo, todo processador funciona de uma maneira similar. Nós estamos iniciando a aprendizagem sobre a arquitetura de processadores, né? Então, esse aqui é um processador bem simples, né? Só de 8 bits, mas ele tem as estruturas convencionais, né? Um caminho de dados e uma unidade de controle, tá? E então o objetivo é ir lendo as instruções, decodificando elas e executando essas instruções no caminho de dados. Beleza? Esse é o objetivo das próximas aulas. Agora vou mostrar a diferença entre a família 3 e a família 6 do PicoBlaze. Pouca coisa mudou. Uma delas é que temos agora dois bancos de registradores em lugar de um, ou seja, temos o banco A com 16 registradores e o banco B com 16 registradores. Melhorou um pouco, né? A interface de entrada e saída é igual. Temos o read strop, o write strop, o port ID, o import e output. Tá? Nossa memória de dados ela aumentou, antes era 64 bytes, agora podemos escolher o tamanho, 128, 256 também. A pilha se mantém uma profundidade de 30. Nossa aula também tem as mesmas instruções, né? Temos as mesmas flags, ok? E a memória do programa ela mudou. O usuário, o projetista escolhe pode usar uma memória de até 4K instruções, ou seja, 4096 instruções. Tá? Então o que mudou foi o banco de registradores, tamanho da memória de dados e tamanho da memória de programa. Isso foi o que mudou. Agora temos mais recursos, mas o funcionamento do PicoBlaze continua sendo o mesmo. E, em particular, a característica mais interessante dele, que continua sendo enxuto, pequenino, se mapeia em qualquer FPGA da Xilinx e também qualquer instrução se executa em 2 ciclos de relógio. Isso faz que ele seja interessante para aplicações de tempo real. Vejam bem o consumo de recursos do PicoBlaze nas diferentes famílias. Aqui um exemplo para Spartan 3 e para Arctic 7, que é o que nós temos. Esse chip é o que nós temos no nosso laboratório. Na Spartan 3 consome 96 slices, um bloco de RAM, mais ou menos 5% dos recursos. E seu desempenho chega a 87 MHz de clock. E lembrando que cada instrução demora 2 ciclos de relógio, podemos estimar o throughput mais ou menos em 4,5 milhões de instruções por segundo. Já se a gente usa uma Virtex 6, que tem maior desempenho, podemos ir até 165 MHz, quase que dobrando aí o throughput do PicoBlaze. Já na Arctic 7, ele também consome pouco, bem pouco, 106 LUTs, Lookup Tables, 96 registradores, flip-flops, né? Meio bloco de RAM, isso é mais ou menos 0,5% dos recursos disponíveis. O desempenho é 100 MHz, então poderíamos estimar aí um throughput de 50 milhões de instruções por segundo. Na Kintex 7, ele chega a 238 MHz e também mais do que dobra o desempenho do processador. Tá? Então vejam que ele é bem pequeno, eu poderia ter facilmente 10, 20 PicoBlazes, certo? Tranquilamente em um FPGA, todos eles trabalhando em paralelo. Tá? Bom, então por aqui termina esta primeira videoaula sobre a arquitetura do PicoBlaze. E eu volto então depois em outra aula para explicar o conjunto de instruções do PicoBlaze. Até lá, pessoal!